Boa tarde, pessoal. Bem, estamos aqui para falar sobre Full Text Search sem complicação. Deixa eu me apresentar. Eu sou Paulo Kikuli, já palestrei em outras edições aqui do FTD. Hoje, já trabalhei lá com o pessoal da Dev Media por vários anos, na Clube Delphi, passei pela .NET Magazine. Hoje eu sou engenheiro de software da Randox na Irlanda e quero mostrar para vocês uma visão um pouco diferente de como que a gente pode agregar serviços para os nossos aplicativos, pensando um pouquinho fora da caixa, sem querer tentar resolver tudo dentro de banco de dados. Eu pensei em criar essa palestra, essa demonstração, porque na lista do Firebird, alguns meses atrás, um pessoal postou uma dúvida lá que queria fazer full text search no Firebird, saíram algumas soluções lá, tal. O pessoal fez, tudo bem, mas gerou um certo trabalho, sendo que a gente tem solução pronta para ser utilizada, e de uma maneira muito simples. No final da palestra eu vou... o meu GitHub está aqui, e os fontes que eu vou mostrar, que a gente vai demonstrar, eu vou colocar provavelmente amanhã no meu GitHub para todo mundo poder pegar. Então a nossa agenda é ter uma visão geral sobre o que é o Full Text Search. O nosso foco aqui hoje é o Azure Search, como que a gente pode utilizar essa plataforma de nuvem da Microsoft, o Azure ou Azure, justamente o recurso de busca textual, entender alguns conceitos e recursos que ele tem. Como que a gente começa? Nunca entrei no Azure, o que é isso? Então vamos mostrar um passo a passo rapidinho de como que a gente entra nesse mundo cloud. Como que a gente utiliza isso no .NET e no próprio Delphi também? Porque acredito que a maioria de vocês aqui são desenvolvedores Delphi, e às vezes o carro-chefe é Delphi, mas já tem alguma coisa em outra plataforma. Então é importante que vocês saibam que dá para usar com Delphi também. E fazer um demo, que é o que todo mundo quer ver. Eu quero ver código funcionando. Então vamos chegar gradativamente nisso. Então nossa visão geral é o que é uma aplicação ou uma funcionalidade de pesquisas. Não é novidade que a gente vive hoje uma situação onde o usuário cada vez mais tem informações e o seu aplicativo precisa gerenciar toda essa informação que fica acumulada. Então, o que o usuário mais quer? Ele quer localizar aquilo que está dentro do sistema. Então, conforme você vai utilizando, aquilo vai sendo acumulado, histórico, log, o usuário precisa encontrar essas informações de uma forma fácil. E o nosso sistema precisa, sim, disponibilizar essas formas de pesquisa para o usuário. A gente não pode criar uma interface difícil para que o usuário dependa de nós para encontrar a informação. A gente cria ferramenta e ele utiliza. Essa tem que ser a nossa ideia. Muitas vezes a nossa ferramenta tem que guiar o usuário como fazer a pesquisa, corrigir a pesquisa que ele está fazendo. Isso é uma coisa absurda? Não é uma realidade absurda. Porque hoje existem outros canais que trabalham dessa forma, né? Então vamos, por exemplo, citar aí WhatsApp. Você quer achar uma conversa no WhatsApp? Você só vai lá e tem um campo só de busca. Você põe lá o que você quer, ele busca em tudo. Ele busca nos contatos, no histórico, nos chats privados que você teve, está tudo lá. Você não precisa ficar escolhendo, não, quero que pesquisa nos meus contatos, quero que você pesquisa nos chats X, ou só, não. Ele se vira sozinho e te mostra tudo. Para o usuário é fácil. A gente tem também outros aplicativos que fazem isso, né?
vamos trazer para a nossa realidade. E o nosso aplicativo? Como que o nosso cliente acessa as informações? Nós estamos limitando as informações para ele? Você só pode pesquisar por nome e por CPF. Mas eu não lembro, eu sei que ele mora lá na rua 15 de novembro. Puxa, por endereço não faz pesquisa. Então, a gente tem que começar a pensar na liberdade de pesquisa do usuário. E isso é mais comum do que a gente pensa. Por quê? Porque o usuário está acostumado com isso já, no seu dia a dia. Você entra lá no Netflix, você debulha para achar um filme, um seriado que você quer procurar. Até mesmo se você quer consultar algum e-mail que você já mandou, lá no Google, lá no Gmail, você tem recursos para isso. Aí, o usuário do seu sistema, todo dia trabalha ali com você. O cara usa o seu sistema e fala, mas eu quero pesquisar informação. O que ele está pensando em fazer, na verdade, quando ele quer usar o seu programa? Ele quer fazer isso, ele quer virar o seu programa de cabeça para baixo, velho. Ele quer abrir a informação, ele quer descobrir onde está o dado, em algumas situações. Então, ele vai chegar para você assim e vai pedir coisa absurda. Por quê? Mesmo que o seu sistema atenda 99% das consultas que ele precisa, aquele 1% vai tilintar na cabeça dele o resto do dia, cara. Mas eu quero cruzar o bairro pela emissão da nota fiscal e com a hora que foi validada lá no Cefaz. Vixe! Aí você vai pensar, nossa, eu tenho que fazer 50 combinação, meu Deus, o campo, e aí você vai olhar para o cara assim e... Como assim, meu amigo? Como que você precisa disso? Ele vai falar para você, eu falar assim, eu preciso, eu quero. Não, mas você já tem os campos X, Y e Z. Não, mas eu preciso. E aí, como cliente sempre tem a razão, né? Toca a gente de volta para o serviço e pensar numa forma de criar uma interface, cruzar informação, criar store procedure, juntar dados para mostrar o que ele precisa. Como a gente sabe, fazer combinação múltipla é um negócio complicado, dá trabalho, né? Criar campos de seleções, 50 mil coisas para o cara escolher para você montar um select. Dá um pouco de trabalho, é trabalhoso. Então a gente tenta evitar essas coisas. Mas existem ferramentas que nos ajudam nisso. Uma delas é o Azure Search. Então, a gente pode oferecer recursos de correção de digitação, a gente pode oferecer recursos de geolocalização, categorização, paginação, ranking de resultados. Tudo isso já está pronto e não é muito custoso. O que eu quero mostrar para vocês aqui? A gente tem um cenário, vocês vão ver se dá para ver bem. Isso. Eu tenho um aplicativo aqui feito em .NET, C#, utilizando WPF, que ele tem a seguinte estrutura de classes. Então a gente tem uma entidade, classe base, que tem lá um ID, e eu tenho artigo, artigo autor e autor. Ela armazena alguns artigos da DevMedia. Então, tem um cadastro, onde eu cadastro o autor, o título do artigo, a edição e a chave primária. E ali embaixo a gente tem o DER do banco de dados em Firebird. Então, são as 3 tabelinhas ali. Essa é a interface do aplicativo. Vou carregar ele para a gente poder visualizar. Cadê o Visual Studio?
Tá. Tá pensando. Muito bem. Então a gente tem a classe entidade. Está lá, a classe artigo, com edição, título, arquivo, uma lista de autores. Muito bem. E para acessar o meu banco de dados Firebird, eu estou usando aqui o NHibernate, que é uma ferramenta ORM. Então ela faz mapeamento para mim de classes, objetos, para tabelas e registros no banco de dados relacional. Tenho aqui a classe autor, tenho a classe autor artigo, que faz o mapeamento M para M. E vamos rodar aqui rapidinho. Muito bem. Então eu tenho já cadastrado no meu banco de dados alguns registros, alguns artigos já na tabela. Então aqui a gente acaba visualizando uma pesquisa padrão que a gente tem. Você pode consultar por edição, você pode consultar por título, você pode consultar por autor e assim vai. Aí, esse tipo de aplicação, ela armazena o conteúdo do artigo, nesse caso aqui. Então, o cliente pode chegar para você e perguntar: mas eu quero consultar pelo conteúdo do arquivo, do artigo. Ou se o seu sistema trabalha com gerenciamento eletrônico de imagem, eu quero consultar pelo texto do PDF que está contido no sistema. Poxa vida, como que você vai fazer isso? Fica um negócio trabalhoso se você pensar em tokenizar as palavras do documento, criar toda essa estrutura no banco de dados, fazer tudo isso na unha. Qual que é a solução? Utilizar o Azure Search. Então, o que eu faço? Vou pensar no Azure. Para onde que eu vou? Eu vou vou acessar o portal do Azure, portal.azure.com, e lá eu vou fazer o login com o usuário da Microsoft. Você cria lá um Hotmail, um Outlook, sei lá o que você quiser, você cria. Uma vez que você criou e acessou o portal, você consegue então criar um serviço de search, um serviço de pesquisa. Uma vez que você criou esse serviço de pesquisa, ele fica disponível dentro do ambiente desse portal, que fica amarrado com o seu login. E aí a gente consegue então criar... eu pulei um passo aqui. Isso. Você faz o login lá no Azure, localiza serviços de pesquisa, serviços de search, ele localiza, e aí você consegue então clicar no botão ADD.
o botão ADD vai te permitir criar um serviço de busca. Aí, claro, ele vai te perguntar como que você quer pagar isso daí, porque o Azure não é gratuito. Então, você faz uma assinatura de, por exemplo, Pay as you go. O que é isso? Eu vou pagar pelo tanto que eu utilizar. Aí é o padrão normal de nuvem. Quem trabalha, seja com a Amazon ou com a Google, já está acostumado com esses termos. Você paga por aquilo que você usa. Ou você pode até mesmo utilizar a opção ali de free trial para experimentar o serviço por, eu não sei quantos dias são, se é 30 dias, você tem direito a usar tudo gratuitamente e experimentar o serviço. Bem, mas uma vez que você escolheu como que você vai pagar a sua assinatura, está pronto para você usar o portal do Azure. E aí o que a gente faz? A gente clicou lá naquele botão adicionar, ele vai pedir para a gente o quê? O nome do serviço que você quer criar. Por que nome? Como assim? Como o Azure está na nuvem, né, ele está na internet, ele precisa de um nome que vai formar a URL, que é por onde você vai acessar o serviço. Então, ali no caso, eu criei um que chama acervo artigos. Automaticamente ele vai incluir a extensão .search.windows.net. Conforme você digita, ele já valida aquele nome para ver se ele é único, se está válido e se você pode usar. Feito isso, o que você faz? Escolhe a sua assinatura, Pay as you go, Free Trial ou qualquer outra que você escolheu, e você então escolhe até mesmo a localização, aonde que vai ficar disponível esse meu serviço, se é no Brasil, se é nos Estados Unidos. Então, como a gente está no Brasil, escolhe o Brasil para diminuir a latência do acesso do serviço. Feito isso, a gente clica no botão Create lá e ele vai criar o serviço para a gente. Em questão de 1 minuto ou menos, o serviço já está criado. Já cria praticamente na hora para a gente. E aí o que a gente faz? Aí a gente vai criar então os índices dentro do serviço. O que é um índice no serviço? O índice, ele é para a gente como se fosse uma tabela. Então, se no banco de dados a gente tem tabela, no Azure Search a gente tem índice. Um índice é uma tabela. A gente informa o nome dessa tabela, artigos, que é o que eu quero indexar, que é o que eu quero buscar. E aí, dentro de um serviço do Azure, eu posso ter N índices, posso criar um índice artigos, um índice autores, um índice datas, o que você quiser. E aí, esses índices possuem campos. A gente começa, então, a clicar no botão ADD Edit Fields e o editor vai aparecer para a gente, onde a gente cria os campos que vão indexar as informações que a gente quer. Muito bem, vocês estão percebendo que lá eu tenho ID, edição, título e conteúdo. O ID, por padrão aqui, ele deixa como string. Por quê? Porque a gente pode armazenar qualquer coisa dentro de uma string. Se o meu banco de dados, os artigos, são o ID é um campo inteiro, eu posso jogar esse ID aqui dentro do meu índice. O index vai armazenar documentos. Um documento equivale a um registro lá na minha tabela do banco de dados. Então a gente começa a criar uma associação, 1 para 1. Sempre que eu salvar um registro no meu banco de dados, eu mando os dados dele para o Azure. E o Azure faz a indexação full text para a gente.
Se eu quiser fazer uma pesquisa full text no meu banco de dados, o que eu faço? Localizo o dado no Azure, retornando os IDs, pego esses IDs e monto a minha consulta SQL localmente. Então a gente consegue, com um pouquinho de arquitetura, ter um serviço muito melhor e menos trabalhoso do que fazer tudo na mão, que montar toda uma estrutura SQL para fazer full text. E esses campos, eles possuem tipos. Aqui no caso eu só usei string, mas ele também tem inteiro, tem data, tem até mesmo de localização, de geolocalização, porque o Azure também permite fazer busca por geolocalização. Você pode localizar, eu quero um documento que esteja num raio de 10 quilômetros baseado nessa longitude e latitude. Ele resolve isso sozinho para você, te devolvendo os registros que ele encontrar. Então, quais são os tipos que a gente tem aqui? Quais são as propriedades de um campo de busca no Azure Search? A gente tem retrievable. O que é isso? Ele vai determinar se esse campo vai ser retornado na pesquisa ou não. Então, o que está retrievable aqui? Está o ID, a edição, o título do artigo, porém o conteúdo do artigo não. Eu não preciso devolver o conteúdo do artigo, porque o conteúdo do artigo eu já tenho lá no meu arquivo local. Então, não preciso ter isso no retorno da pesquisa. Eu tenho filtrable. O que é isso? A gente consegue filtrar a pesquisa. Por exemplo, localiza para mim os artigos da edição 15, ou que o título é dataset descomplicado. A gente também tem sortable, que indica que esse campo pode organizar o resultado da pesquisa. A gente tem face table. O que é um face table? Quando a gente entra no site de compra, geralmente é usado em pesquisa, em site de compra, que tem as categorias e ele já mostra ali para você quantos itens aquela categoria tem. Isso o Azure controla para você automático. Então, se você diz que um determinado campo é face table, conforme você vai enviando informações para ele, ele sozinho já vai calculando isso para você. Se a gente pensar numa aplicação normal nossa, o que a gente teria que ter? Teria que ter uma view lá, ou uma store procedure no banco, que a hora que fosse mostrar os dados, a hora que fosse carregar a tela, a gente teria que executar para ela retornar um count, ou você ter uma tabela que vai acumulando isso e só buscar dela. São possíveis soluções, mas a gente teria que fazer isso na mão. A gente teria que pensar e utilizar recurso nosso de tempo, que é caro, para desenvolver coisa que já está pronta. E por fim, a gente tem a categoria searchable. O que é um searchable? Searchable é justamente a propriedade que vai indicar que aquele campo ele é full text search. Quando a gente marca aqui um campo é searchable, a gente também tem que marcar qual que é a língua, qual que é o analisador que vai ser utilizado para aquele texto. No caso, a Microsoft disponibiliza N analisadores. Olha, eu nem contei, eu sei que a lista é enorme lá de línguas. E tem o português Brasil já lá. Inclusive, ele tem a versão analisador da Microsoft e o do... Como que chama o outro? Da Lucene. O da Lucene. O da Microsoft, ela possui recursos adicionais ao Lucene. Tem alguns recursos que a Microsoft implementou que adicionam coisas como pluralização do texto, conjugação de tempo. Você consulta, por exemplo, a palavra conter. Ele vai lá e retorna para a gente esse verbo conter no futuro, no passado. Ele acha o documento para a gente. Isso é automático, a gente vai ver aqui. Legal, muito bem. Uma vez que você configurou isso daqui, já está no ar. Já está funcionando
está pronto para ser utilizado, está pronto para começar a receber informação e receber pesquisa. E como que funciona para a gente utilizar isso no .NET primeiro? Como que funciona? Lá no seu projeto, o que a gente faz? A gente instala via NuGet, a gente baixa lá um pacotezinho que é o Azure Search SDK. Vai lá, abre a janelinha e ele já faz um download. Aí o que a gente faz? Vamos voltar aqui para o VS. Vamos abrir uma outra versão do projeto que já está pronta. Muito bem, já carregou. O que a gente faz? Eu criei uma pastinha Search, e nessa pastinha Search eu tenho uma classe que ela é um espelho do índice que está lá no Azure. Então eu tenho ID, edição, título e conteúdo. É um espelho. Por que é um espelho? Porque o Azure Search ele vai devolver para a gente um objeto JSON. Então aqui no .NET, para mim, é muito fácil eu criar uma classe que tem as mesmas propriedades que o meu objeto JSON, e ele sozinho já converte para mim isso em instâncias dessa classe aqui, artigos. Uma vez que eu tenho essa estrutura pronta, eu consigo preencher esses dados e mandar para o Azure. Onde que está isso? Aqui dentro. Eu tenho um ViewModel. Cadê você? Aqui. Aqui eu estou usando o padrão MVVM, que separa a interface da lógica da aplicação. Algo similar a um MVC aí. Então eu tenho um comando aqui do upload de documentos. O que eu faço nesse comando, upload de documentos? Eu leio aonde que está a pasta dos meus arquivos do Word, que os artigos meus aqui estão no formato Word. E aí eu inicio uma sessão com o banco de dados, que no caso está acessando o banco de dados Firebird. Eu faço uma pesquisa nesse meu banco de dados. Você vai selecionar para mim todos os artigos que estão lá na tabela artigo e vai, para cada registro que você achar, você vai criar um objeto do tipo artigo e vai passar para ele as informações que estão na tabela. Então, eu vou passar o ID que está no banco de dados, eu passo para a propriedade do objeto, a edição, o título. E aí, lá na minha tabela, o que eu tenho? Eu tenho o nome do arquivo daquele artigo. Então, o artigo 15, ele tá fisicamente num arquivo que chama artigo 15.docx. Isso está armazenado lá na tabela, nessa propriedade lá, nesse campo lá na tabela. E aqui eu criei um pequeno método, extrair texto. O que ele faz? Ele localiza esse arquivo e extrai para a gente o conteúdo do Word. Tem também uma outra biblioteca que a gente instala via NuGet aqui no .NET, onde eu simplesmente passo para ele docxload, o nome do arquivo que é para ser localizado, e ele já extrai para mim o texto do documento do Word. Esse texto, esse objeto, né, que na verdade ele extrai como um objeto. Esse objeto tem uma propriedade text que retorna todo o conteúdo em texto do documento do Word. E aí eu jogo, aí esse método devolve esse conteúdo para a minha propriedade conteúdo. E assim eu vou fazendo isso para todos os registros da minha tabela. Se tem alguma coisa lá no meu banco de dados, ou seja, se a lista de artigos foi preenchida, o que eu faço? Eu crio uma conexão com o meu serviço do Azure,
Como que isso acontece? Vamos ver lá. O que acontece? Quando a gente cria um serviço no Azure, ou se vocês usam da Amazon, todo serviço que você cria lá, ele tem uma chave para você poder acessar, né? E eu consigo, e essa chave eu preciso passar aqui nesse método Search Service Client, que é um comando, que é uma classe do SDK do Azure. Aí o que eu faço? Passo essas duas informações, uma que é o nome do serviço, a chave de acesso para aquele serviço. Ele usa para criar a credencial aqui, o nome do serviço, e me devolve o acesso ao serviço. Uma vez que eu já tenho o acesso, que é aqui, o Service Client, eu consigo acessar os índices daquele serviço. Então eu tenho index.getClient e eu passo o nome do serviço, que era artigos. Ou melhor, do índice. Eu passo o nome do índice, artigos. Então agora eu tenho uma instância do índice dentro do meu programa. Uma vez que eu tenho essa instância, eu consigo então falar para ele criar um objeto de batch baseado na minha lista de artigos. Isso daqui também faz parte do Azure SDK. Eu faço isso aqui. E o que ele faz? Eu mando esse batch para o meu índice. IndexClient.documents indexAsync batch. O que isso aqui vai fazer? Ele vai pegar a lista dos objetos que eu criei lá atrás e vai fazer um post, porque o Azure Search ele disponibiliza tudo via API REST. Então a gente faz um post. E se é API REST, eu consigo fazer a mesma coisa com Delphi, com Java, com o que a gente quiser, com o que precisar. Você tinha uma pergunta? Isso, na sua rotina anterior, que você está lendo a informação lá dos docs, supondo que eu não tenha docs, eu só tenha blogs, né? Certo. Tudo dentro do banco, nada está no sistema operacional, né? Uhum. Você, no caso, você está duplicando o que tem no banco para dentro do Azure, você está fazendo uma cópia? Na verdade, eu estou mandando um conteúdo de string gigantesco para ele, né, um artigo, sei lá, tem 20 páginas, 35 mil caracteres. Estou mandando essa string para ele, para quê? Para que ele crie lá esse documento e crie a indexação dele para mim. Que ele faça lá a tokenização desse documento. Sim, ok, eu entendi. Você está falando de um registro. Isso. Né? Eu estou falando de uma base que tem 1 bilhão de registros. Correto. Quando o cara quer pesquisar esse 1 bilhão, ele vai no banco de dados. Hoje é assim, é por coluna. Certo. Coluna do CEP, coluna do endereço, coluna do nome, mas é 1 bilhão de registros que ele está pesquisando. Pelo que me pareceu, é assim, você está lendo essa informação do Firebird, né? E você está clonando essa informação para o Azure, porque o Azure está no cloud. Isso. O seu Firebird está no servidor. Está local. Isso aí. Isso aí. Aqui no caso, eu estou fazendo a primeira carga, vamos dizer assim. A primeira carga eu estou pegando e estou subindo. Agora, se o seu programa... Seja dinâmico, porque são 500 pessoas que todo dia estão lá alterando conteúdo. Isso. Aí o que você faz? Você cria no teu sistema rotinas que, conforme eu atualizo um registro, atualiza esse índice para mim lá no Azure. Ou você cria uma rotina que fica rodando como um serviço do Windows paralelamente. Você cria um marcador lá nos registros. Ó, esse cara foi atualizado. Qual que é o sincronismo dele com o Azure? Como se fosse uma replicação. Como se fosse uma replicação. Isso. Porque na verdade a gente replica. Mas a gente não vai usar esse tipo de consulta como a consulta principal. Não sei se eu estou conseguindo explicar. Isso, né? Eu vi o seu exemplo, naquela tela você tem 3 campos lá, né? Isso. Aí ele
pesquisa separado, igual está no meu. Isso. Um campo, outro campo, outro campo. Isso. O que a gente queria era tipo um Google da vida. Ter uma única linha. Ótimo, você faz isso lá. Uma única linha, você digitou naquela única linha, ele vai pesquisar em 200 colunas. Isso aí. O Azure Search faz isso. Mas os dados têm que estar lá. No cloud. Tem que estar lá no cloud. Então, toda hora tem que carregar as 200 colunas. Toda hora tem que carregar. Não. Salvou, tem que jogar para lá. Atualizou, tem que jogar para lá. Isso, você joga para lá. Então, o complicado é a primeira carga. É a primeira carga. Porque as outras, você cria uma rotina no teu sistema, conforme vai inserindo, já vai jogando. Ou você cria um serviço paralelo no servidor, que fica rodando em background lá. Você cria uma arquitetura que marca o registro e vai mandando. Vai mandando. Se eu edito no campo mesmo, ele vai lá e altera. Você programa isso, você tem que programar. As coisas estão desconectadas. Você cria um agente intermediário que vai fazer esse meio de campo, que vai saber que um registro local seu foi alterado e que precisa atualizar essa informação no Azure. Isso. Então, esse mecanismo você tem que criar. Ou você joga quando tiver, conforme está inserindo, alterando, ou você cria um serviço que fica monitorando a estrutura da sua tabela. Você cria lá um flag, foi atualizado, precisa sincronização. Ele fica lendo, vamos pegar os registros que precisam de sincronização. Pegou, manda, mandou, atualiza tudo de volta. Alguma coisa assim. Mas, por exemplo, chegaria no livro, por exemplo, você digita José da Silva. Aí chega, você tem José da Silva lá no cheque, lá na nota fiscal e no canal de cliente tem o endereço de José da Silva. Pode, faz. Tem Google, meu irmão. Isso, é bem Google. É bem Google. Vou mostrar algumas pesquisas aqui, depois a gente vai fazer. É bem Google. Você consegue ter, até mesmo filtrar, combinar campo. A gente vai chegar lá. Só um minutinho. Aí beleza. Isso daqui é para fazer a carga, né? Uma vez que fez a carga, como que a gente consulta? Bem, deixa eu mostrar funcionando, que aí acho que vai clarear. Lento que eu. Então, muito bem. Se eu clico aqui, ele faz o upload dos arquivos, que é a rotininha que eu mostrei. Já está lá, não vou clicar. Aqui a gente tem aquela consulta normal nossa, né? Que vai lá e traz os dados para a gente. E aqui eu criei uma abinha consulta textual. Esse cara aqui é o que busca pelo conteúdo dos artigos. Então, se eu chegar aqui e digitar objeto e mandar pesquisar, ele foi lá, já buscou no Azure os dados, e conforme eu clico no campo, ele me mostra aonde que está nesse artigo a palavra objetos, onde que ele achou. Então eu achei nesse parágrafo, eu achei nesse aqui também, nesse outro conteúdo, objetos, vamos pegar objetos separado, Ele vai lá, busca, trouxe só 3. Objetos separados, objeto. Desce aqui. Objeto, separados. Objeto. Oi. Ele traz tudo que contém objeto separado, mas marca a palavra separada também? Porque ele não trouxe os outros. Não. Aí tem 2 tipos de busca que eu vou explicar. Vou explicar. A gente buscou separados, certo? Olha o que ele achou aqui, separando. Então, isso, a conjugação. O analisador da Microsoft, ele faz isso para a gente sozinho. Então, ele já trouxe separando para a gente. Objetos em maiúsculo. Trouxe até aqui, separada. Faz posição de verbo também, de palavra. Tem opção para fazer autossugestão, sugestão conforme você digita, ele vai trazendo correções. Isso eu não demonstrei aqui, que não dá tempo. Mas ele faz isso também.
Agora, como que a gente chega nisso aqui? Puxa, como que ele fez isso? Como que a gente obtém essas informações? Agora que a gente vai visualizar aqui dentro do programa. Vamos ver o comando da pesquisa. Então aqui eu tenho o do localizar no Azure. Beleza. O que eu faço? O Azure, ele tem alguns parâmetros de busca. Isso vai estar, vamos pegar aqui. Isso, como que a gente busca, né? Vamos pegar aqui. Vamos entender a busca primeiro. Muito bem. Então a gente pode fazer um e, uma junção de duas palavras, utilizando mais. Eu posso escrever uma palavra mais outra. O que ele vai fazer? Ele vai buscar ambos os conteúdos. A gente pode usar um ou, que é o pipeline. Aí ele busca uma ou outra, não necessariamente as duas. E a gente tem o hífen, que equivale a um não. Se eu escrever Wi-Fi menos FDD, ele vai localizar os documentos que contêm a palavra Wi-Fi, mas que não tem a palavra FDD dentro do texto. Então, por aqui a gente já começa a ver que o usuário consegue já fazer alguma coisinha melhor do que ter 3 campos na tela e ir digitando ali e a gente tentando ficar fazendo end, or no SQL. Muito bem. Tem um detalhe no tipo de consulta que é o Search Mode. O que é o Search Mode? O Search Mode ele vai determinar se é uma busca exclusiva ou não. Por padrão, ele é configurado como N, que é uma busca compreensível, ou seja, ele vai buscar Wi-Fi, no caso aqui do não, né? Ele vai localizar documentos que não contêm o FDD, mas que também não contêm o Wi-Fi, porque eu mandei procurar por FDD. O FDD está no meio lá, ele vai fazer uma busca compreensível, ele vai trazer um ou outro. Se eu falar que é uma busca, vamos dizer, exclusiva, o que acontece? Se eu buscar Wi-Fi menos FDD, ele vai localizar apenas documentos que tenham Wi-Fi e não contenham FDD. Aí ele trava mesmo, faz só aquilo. Por padrão, ele acaba trazendo os dois no caso da negativa. No caso da negativa. O aplicativo está rodando no modo exclusivo, por isso que ele filtrou os resultados lá. Depois, o que a gente tem aqui? A gente tem um asterisco. O que é o asterisco? É o nosso contendo, iniciando, terminando. Também funciona lá no Azure Search. Se eu buscar por Fire e asterisco, ele vai trazer todas as palavras que estão lá no meu campo de descrição que tenham essa situação. Se eu colocar Fire e asterisco D, tudo que começa com Fire e termina com a letra D nas palavras. Então ele sozinho se vira lá. E se eu colocar umas aspas, aí ele vai fazer uma busca pela frase. Então se eu buscar Hotel Piracicaba, ele vai trazer exatamente aquele termo, e não apenas palavras que tenham hotel ou Piracicaba. Ele vai buscar Hotel Piracicaba. Tem um outro lance legal que a gente consegue fazer, que é o operador de precedência. O que é isso? Então, no operador de precedência, eu posso dizer para ele qual que é a ordem que eu quero que ele filtre os campos. Então, nesse exemplo aqui, hotel mais Wi-Fi ou FDD. Eu só vou buscar a palavra hotel nos documentos que tenham Wi-Fi ou FDD. Então ele resolve isso daqui primeiro e aí ele aplica o hotel naquilo que ele buscou antes. Então a gente consegue criar um alinhamento de pesquisa. Dá para ir fazendo esse tipo de coisa. Legal. E como que os dados apareceram para a gente destacados? Como que isso veio para a gente? Quando a gente vai fazer uma pesquisa, tem um outro parâmetro, que é o highlight e o nome do campo. No highlight, o Azure, hoje, no momento atual, ele retorna no máximo 5 destaques para o campo, para aquele campo. Então, vamos supor,
a gente pesquisou ali objeto. Para cada artigo, ele vai trazer apenas 5, vamos dizer, ocorrências da palavra objeto dentro do texto. Por mais que o texto tenha lá 50 palavras objeto, não, ele vai trazer as 5 primeiras. Que aí o usuário já sabe, esse objeto mesmo que eu estou procurando. Então já dá para o cara ter uma ideia do documento que ele está localizando. E a gente consegue formatar como isso vai aparecer para o usuário. Porque isso daqui vem para a gente como um objeto JSON. Vem o texto para a gente dentro de um objeto JSON. E aí a gente exibe esse conteúdo na tela. Vamos voltar lá para o programa. Muito bem. Na consulta, aqui estão os parâmetros. Então eu tenho um objeto do tipo Search Parameters, onde eu configuro, você vai destacar para mim o campo conteúdo, que é aquele campo lá do índice, onde estão o texto do artigo. Você vai jogar para mim a pre-tag e a post-tag. O que é isso? Qual que é o comando que vai formatar a palavra que você está buscando, o resultado dela? Ele devolve para mim como HTML, né? Então aqui o que eu fiz? Eu criei, ou você pode criar o seu próprio comando também, para exibir isso de alguma forma. Então o que ele vai fazer? Sempre que ele achar uma incidência do que eu estou buscando, ele devolve o JSON para mim com essa tag antes, a palavra e essa tag no final, em fonte. Aí eu estou formatando a exibição do dado para mim. Aí o que eu faço? Eu conecto com o meu serviço, Create Query Service Client, que é uma função que eu criei aqui. Vamos lá. O que eu faço? Passo o nome do meu serviço e a chave de acesso. Instancio o Search Service Client e devolvo uma instância dessa conexão. Tendo o objeto de conexão, eu vou acessar os índices que estão nele. É um índice que tem o nome artigos. Beleza, muito bem. Aí o que eu faço? Aqui eu estou usando os métodos assíncronos do .NET. Isso aqui roda em paralelo. Então o que eu faço? Eu quero que o meu índice, nos seus documentos, faça uma consulta assíncrona baseada na classe artigos. Com isso aqui, ele já sabe que o que o meu serviço devolver, eu já transformo em objetos do tipo artigos. Com aquela estrutura, ele já cria para mim sozinho lá. Texto, o que é texto? Texto aqui é lá o campo texto que o usuário digitou objetos. O cara digitou objetos lá, passei os parâmetros e executei o comando. Ele vai lá, localiza, faz o post, dá um get lá no serviço do Azure, pega os dados, cria a lista de objetos para mim em artigos e vem nesse response. O que eu faço nesse response? Esse response, ele tem uma propriedade results, que é o resultado, e eu falo para ele selecionar para mim esses resultados e jogar na minha lista artigo Azures. Uma vez que eu tenho essa lista daqui de artigo Azures, esses são os dados dos artigos, que é a edição, o ID vem. Então, uma vez que eu tenho o ID aqui, eu posso fazer uma consulta SQL no banco e pegar outras informações. Então, a gente começa a cruzar internamente. A gente usa o Azure para fazer a busca textual dos registros. Ele devolve os IDs e algumas informações adicionais. De posse desses IDs, a gente pode fazer uma busca local no Firebird por ID, que é muito rápido, que é muito mais rápido do que eu fazer 50 buscas content lá dentro do banco de dados. E aí, outras informações adicionais que vêm com esse response lá do Azure. O
que vem? Vem esse highlights. Esse highlights, ele é justamente os textos que vão aparecendo em destaque para mim, de cada registro que ele achou. E aqui eu tenho só uma estruturazinha for each aqui, para amarrar o highlight com o registro do artigo que ele achou. Porque para cada artigo ele traz 5 highlights. Aí eu separei em 2 listas separadas para poder exibir melhor lá na tela. Só isso. Baseado nisso aqui, o que ele faz? Consulta, junta as 2 informações e mostra. E no Delphi? Como que esse negócio funciona lá no Delphi? Vamos fechar o VS. Vamos minimizar aqui. Vamos abrir minha maquininha virtual. Vai abrir rapidinho. Se alguém tiver pergunta, pode aproveitar o tempo para perguntar. O valor, ele tem uma versão free, que você pode usar para testar, mas o valor exato é por consumo, depende de quantas informações, do tamanho dos documentos que estão lá. Aí precisa entrar no Azure e fazer uma pesquisinha lá por ferramenta de custo, ou cálculo de custo. Ele tem uma calculadora onde você pode simular o custo daquele serviço. Então você faz uma coisa bem real, assim, eu tenho 1 milhão de documentos que vão ocupar aí 50 mega. É texto que vai para lá, né? Vai ocupar 50 mega. E ele simula para você o quanto que vai custar esses 50 mega lá. Então, gratuito? Tem, essa demonstração que eu fiz aqui foi usando a versão do Azure Search gratuita. Só que ela tem mais limitações, até mesmo da quantidade, não quantidade, mas do tamanho do documento. Então eu posso ter um documento de até 50 mega em texto. Então, aí depende do tamanho dos registros, de quanto que vai. Não, local não. Local você tem que instalar o Lucene, baixar o projeto Lucene, montar ele no local, numa máquina, configurar, dá trabalho. Na nuvem está pronto. E você repassa isso para o cliente, é um custo dele. O Elasticsearch faz também, local. Mas são coisas que você vai ter que manter. São coisas que você vai ter que dar manutenção, cuidar, fazer backup, serviço para você. Lá, tá no Azure, meu amigo, problema da Microsoft. Eles têm garantia que ele está rodando. E eles garantem, né? Para criar a base lá, eles encontram um script ou eles não? Para criar a base lá, tem serviços REST para criação também da estrutura lá. Tudo que a gente fez aqui via código, você consegue fazer via serviço REST. Então você pode abrir um Postman da vida e ir mandando os comandos para lá, conteúdo em JSON e ir fazendo. Ele utiliza a tecnologia de ontologia para encontrar equalização de frases, ou ele só trabalha com pesquisa pelo número de palavras que ele encontrou? Provavelmente ontologia. Ele consegue fazer a equalização escrevendo 2 frases e ele diz, essa frase aqui está 80% Isso, igual, tem. também consegue fazer. Tem opção de ranqueamento também. Tem opção de ranqueamento. Você pode até pedir para ele, naqueles parâmetros de pesquisa, limitar. Eu quero que você me traga resultados que tenham um ranking de 90% de acerto. Ele vai e faz isso para você também.
Isso. Uhum. Então, mais ou menos as mesmas coisas que tem no Elasticsearch, eu poder... Isso. Uma das coisas que me mexe pensando no Elasticsearch, se eu for fazer uma busca, eu coloco lá Star Wars, mas eu escrevo errado Star Wars, ele também... Corrige. Uma coisa parecida, eu corrijo. Isso. Faz também. Faz. Que aí a gente tem que entrar lá nas configurações, dar uma estudadinha nos parâmetros. Não dá tempo de mostrar tudo, mas ele tem esses recursos também. E daí, por exemplo, para fazer a busca, eu consigo fazer ela no REST normal. Isso, eu vou mostrar aqui no Delphi. Que a gente faz aqui no Delphi, eu fiz via REST. DataSnap ou não? Não, nada de DataSnap aqui. Pelo amor de Deus. Cadê o projeto? Acho que esse aqui. Tá aqui. Porém, aqui eu não criei uma interface, não criei nada elaborado. O que a gente faz? Eu usei cadê aqui? Tools, o REST Debugger, acho que é isso, deixa eu ver. Isso. Eu criei o REST Debugger e quando a gente está lá no Azure, ele mostra para a gente o comando, a URL para fazer a pesquisa. Se eu abrir aqui, portal Azure, e acessar o serviço, a gente pode até mesmo simular as pesquisas lá pelo portal. Muito bem. Isso, então está aqui. Já coloquei ele para aparecer. A gente pode importar alguns dados pelo próprio site do Azure. E a gente tem aqui a opção de Search Explorer. O que o Search Explorer faz? Ele tem aqui para a gente a linha de pesquisa. Como que a gente pesquisa informação pelo REST. Então a gente tem o nome do serviço, o endereço, o index de artigos, docs, a versão e o texto. Se eu buscar aqui objetos, search, ele vai fazer a busca lá. E me retorna o quê? Me retornou um JSON. E esse JSON a gente consegue acessar. Tá vendo? Vem o ID do registro, tal, o score dele vem, tinha perguntado do score, vem o score dele. Então é isso que a gente vai trabalhar lá no Delphi. A gente faz esse comando post, dá o post lá, pega esses JSON, trabalha com ele e devolve para o seu aplicativo. Não é esse retorno que vem as frases com as ocorrências? Não, é um outro comando que a gente dá, que aí retorna só as ocorrências. Na pesquisa vai vir só o ID, só os campos que você marcou como retrievable. Tá? Mas a gente consegue, eu não lembro se é um parâmetro que a gente joga aqui por post ou se é uma pesquisa secundária que tem que fazer. Isso eu não lembro, porque eu só uso o SDK do .NET, não faço por na unha no post. Eu acho que ele é um parâmetro que você adiciona lá na pesquisa. Isso é um parâmetro que você adiciona lá na pesquisa, aí isso vem como mais um objeto aqui dentro da estrutura do JSON. E aí você trabalha nele. É que usando o SDK é transparente para a gente não vê. Então aqui no Delphi, eu configuro aqui para a gente fazer a conexão. E o que eu tenho? Tenho um REST Client e o REST Request, apontando lá para o meu serviço. Então nas propriedades dele aqui, acho que ele tem params. Então eu tenho lá a API Key, que é a chave de acesso, e o campo Search,
que é o que está lá no meu comando REST. O que eu faço? Esse campo edit, ele está ligado naquele parâmetro por bind, e quando eu clicar no botão buscar, ele vai trazer a lista de JSON para mim lá. Então, olha lá a tela. Se eu clicar buscar, vamos buscar aqui o objeto. Buscar. Foi lá e trouxe para mim o resultado em JSON dos dados. E esse JSON a gente trabalha dentro do Delphi. Dúvidas? Perguntas? Eu acredito que era isso que eu queria mostrar para vocês. Que usando um pouquinho de arquitetura e não querendo resolver tudo no banco de dados, a gente consegue criar recursos mais interessantes, com menos trabalho e de uma forma mais rápida. Se eu fosse fazer do zero aqui o serviço, nesse tempo, a gente tinha criado o serviço. O serviço em si, a gente cria em 15 minutos lá na Azure. Aí a questão toda é subir os dados, fazer o aplicativo que vai ler e por aí vai. A busca fonética, se eu não me engano, ele já faz automático lá. Acho que tem um campo lá nos parâmetros de busca. Você inclui também, isso aqui é fonética. Vamos supor que eu queira disponibilizar para N clientes. Você queria fazer um filtro? Só criar um campo a mais, lá no índice. No índice. A gente não tem. Usaria aquelas expressões de filtragem que você está passando. Isso aí. Eu Só traria aquilo. Isso aí. Pode. Como? Você adiciona um código a mais, que é o código do cliente. Aí na hora de filtrar, você adiciona esse parâmetro a mais lá. Vai trazer os dados só daquele cliente. Não. Aí o que acontece? A Microsoft tem uns esquemas de parceria com empresa, onde, dependendo de onde você se enquadrar lá, eles te dão X valores por mês para você poder usar lá. Então tem umas coisas interessantes. Ou se você quiser repassar o custo pro cliente, você pode criar um para cada um e cobra, você usou tanto de serviço na nuvem, já vai no boleto para ele.